Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, este é o canal Frutificai. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra a respeito de fé. A fé que é um assunto tão importante, mas que por vezes gera inquietação em nossos corações. É provável que, como eu, você já possa ter se feito perguntas do gênero: por que será que aquilo que eu estou esperando há tanto tempo ainda não aconteceu? Será que me falta fé? O que eu preciso fazer para que os milagres de Deus aconteçam em minha vida? Para responder a essas perguntas, nós vamos refletir com base na palavra do Senhor, que está descrita no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versículos 21 ao 43. Nesta passagem, a história de dois personagens é narrada de modo simultâneo. Então, nós vemos Jesus chegando com a multidão e com os seus discípulos, e inicialmente ele é abordado por Jairo, o chamado principal da sinagoga. Este homem pede a Jesus que o acompanhe até a sua casa, porque a sua filha está enferma. E o Senhor Jesus faz isso, ele atende ao pedido de Jairo, então seguem os dois para sua casa. No meio do caminho, Jesus ele é no meio da multidão tocado por alguém e ele percebe que de si sai poder. Ele então questiona quem foi essa pessoa e uma mulher no meio da multidão se manifesta e explica a Jesus o porquê de tê-lo feito. O Senhor Jesus então, depois de liberar poder sobre a vida desta mulher, ele diz: "Filha, a tua fé te salvou." Em seguida, Jesus segue com Jairo. Ele, com os seus discípulos, ainda com a multidão, vai para a casa deste homem. E chegando ali, ele percebe que no meio daquele povo existe uma grande incredulidade. Então o que ele faz é afastar a multidão. Ele entra no quarto da filha de Jairo com apenas 3 de seus discípulos. E ali ele opera as suas maravilhas. Ele traz de volta a vida sobre aquela menina. Nós, então, com base nessa passagem, vamos aprender coisas bem importantes a respeito da fé. O primeiro que eu gostaria de compartilhar, o primeiro objetivo, o primeiro ensino que eu gostaria de compartilhar com você a respeito da fé, é que a fé não é de todos. Esta verdade está confirmada no livro de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 2. Eu repito, a fé não é de todos. É possível que você já tenha compartilhado com algumas pessoas os seus sonhos, os seus projetos, as suas necessidades, as suas expectativas, ou até mesmo aquilo que o Senhor já realizou na sua vida. E essas pessoas possam ter mostrado a você incredulidade. Elas duvidam de que as coisas tenham acontecido da maneira que você narrou. Mas o primeiro ensino com base nesta passagem, com base nesta palavra, é que nós precisamos proteger a nossa fé. É necessário que eu e você nós tenhamos uma grande convicção a respeito do Deus a qual nós servimos. Uma grande convicção do Deus ao qual nós servimos e também da sua capacidade, da plenitude do seu poder, para que você não seja roubado na sua fé. Se Jairo tivesse duvidado do poder de Deus, se ele tivesse duvidado da capacidade de Jesus de trazer sua filha de volta à vida, talvez ele tivesse abortado ali o plano. Não, Jesus, eu desisto, não é necessário que o Senhor vá à minha casa. Mas o Senhor Jesus diz a ele no meio do caminho: não temas, tão somente creia. Então, o primeiro aspecto importante para nós é que é preciso proteger a nossa fé, porque ela não é de todos, nem todos vão compartilhar da mesma fé que eu e você. O segundo aspecto importante a esse respeito é que a fé opera pelo amor. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, traz essa verdade. A fé opera pelo amor. O fato é que o Senhor Jesus, ele está ali em uma tarefa importante com aquele homem chamado principal da sinagoga. Naquela sociedade ele era um homem de alta posição, mas ele não abre mão de, no meio do caminho, parar e dedicar tempo para também liberar poder sobre a vida daquela mulher. E eu me maravilho em pensar
que o nome dela não é nem citado. Então o fato é que nós servimos ao Deus dos anônimos. Ele não está interessado na nossa posição social, no nosso cargo, na nossa conta bancária, nada disso. É o amor que Ele tem por nós, é que vai fazer, que vai colocar o amor dele em ação, é o que vai fazer com que a nossa fé seja contemplada. A fé opera pelo amor, é o amor de Deus o mecanismo principal para que a fé ela seja completada, a obra desejada pela fé seja realizada em nossas vidas. Então, Jesus não olha para o fato de ser ele um homem, as questões de gênero tão conhecidas no Velho Testamento. Ele não olha para o cargo deste homem, mas ele para tudo o que estava fazendo para dedicar também o seu amor, o seu desejo de que também fosse trazida à vida aquela mulher, porque o destino dela, certamente, com a enfermidade que tinha, era a morte. Então, esse também é um aprendizado para a nossa vida. Não olhe para quem você é, não olhe para o pecado que você cometeu, não olhe para a quantidade de fé que você tem, mas creia que o Senhor Jesus foi dado por nós. A palavra do Senhor diz em João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o seu Filho foi dado em amor, e é por amor que os milagres, que o bem dele vai se manifestar, vai operar sobre as nossas vidas. A terceira e última verdade que eu gostaria de compartilhar com você a respeito de fé está baseada no livro de Daniel, capítulo 3, os versículos 18 e 19. O que eu quero dizer com base nessa palavra é que a fé por si só não opera o milagre. A fé, a nossa fé, a minha e a sua, por si só, ela não opera um milagre. Então nós vemos ali nessa passagem de Marcos que nós lemos, que o principal da sinagoga era um homem que certamente dedicava os seus dias em buscar a Deus. Ele era um homem religioso. Ele tinha uma rotina de oração, uma rotina de comunhão com Deus, mas a fé dele não foi o suficiente para que a sua filha fosse curada. Nós vemos também a mulher do fluxo de sangue, não existe nada narrado a respeito dela sobre buscar a Deus, mas ela aplicava a sua fé em buscar aos homens. Ela já havia gastado tudo o que tinha com os médicos. Então, é impossível duvidar que essa mulher também não tivesse fé de que poderia ser curada. Mas, de igual modo, a fé dela não foi o suficiente para que ela fosse curada. E aí, como eu citei, nós vamos ver lá no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 18 e 19, a seguinte narração. Eis que o nosso Deus nos pode livrar, e se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu me maravilho com o início da descrição feita por Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles dizem, eis que o nosso Deus nos pode livrar, mas se não, ó rei, fica sabendo, nós não te adoraremos. E a verdade aqui para as nossas vidas a respeito da fé é que o nosso Deus, ele pode manifestar o seu bem a nosso respeito, mas se ele não fizer isso, fica sabendo, ó rei, deste mundo, deste século, nós não vamos abrir mão da nossa fé no nosso Deus. Nós vamos permanecer, nós vamos prevalecer crendo, porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou na oração do Pai Nosso a orar da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Então é muito importante que a nossa fé ela esteja baseada na dependência da vontade do Senhor. Não é tudo aquilo que eu desejo, não é tudo aquilo que você deseja que vai acontecer na sua vida. Imagina que caos seria se todos nós, se tudo aquilo que eu e você desejássemos começasse a acontecer pelo mundo afora. Então, não é a nossa fé que move os milagres,
É claro que pela nossa fé nós podemos até convencer o coração do Senhor. Há passagens na Bíblia descrevendo isso, pessoas que conseguiram mover a mão de Deus, mas era necessário que Ele quisesse. Ninguém move a mão do Senhor a não ser a sua vontade, a não ser o seu desejo. Então que essa palavra ela possa fazer bem ao seu coração, que você possa passar a orar a palavra como o Senhor Jesus ensinou, que você possa guardar a sua fé, não deixar que ela seja roubada por nada e por ninguém, que você não venha colocar critérios para que o bem do Senhor se manifeste sobre a sua vida, porque a fé opera pelo amor, e que tampouco você imponha ao Senhor as suas necessidades, mas que em todo tempo nós sejamos dependentes dEle, para que nós venhamos viver todo o seu bem, todo o seu favor nessa terra. Eu espero que essa palavra te abençoe. Se for o caso, compartilhe com outras pessoas e que nós venhamos a nos colocar aos pés do Senhor, que a vontade dele seja feita sobre as nossas vidas, mas que sobretudo a nossa fé esteja depositada sobre o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que tudo é capaz de fazer por amor a mim, por amor a você. Até a próxima semana.